Químicas Vibe, com a professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana e hoje eu vou falar algumas curiosidades sobre mim. Bom, primeiro, eu sou professora de Química do ensino médio. Eu tenho 2 filhos e 2 cachorros que adoram colo. Sou míope, divertida, animada, não desisto fácil. Eu também escrevo contos com fundos de verdade. Links na descrição. Bem-vindos ao canal Químicas Vibe e aqui eu vou postar vídeos com conteúdo de química. Vamos começar então? Hoje a aula é sobre modelos atômicos, vamos lá? Modelos atômicos. Modelo atômico é uma representação, uma ideia do átomo. Esse estudo é importante para que possamos entender os desenhos do átomo que aparecem até os dias de hoje. Tudo começou com os filósofos gregos antes de Cristo, Leucipo e Demócrito. Eles diziam que a matéria poderia ser dividida, até chegar numa partícula que não daria mais para dividir, que eles chamaram de átomo. A palavra átomo vem do grego, que significa não divisível. O átomo seria uma esfera indestrutível, maciça, tudo é formado por átomos, eles diziam. Dalton, em 1808, foi o primeiro a dar uma ideia a partir de experiências. Dalton resgatou a ideia dos filósofos gregos. O átomo seria uma esfera indivisível, maciça, semelhante a uma bola de bilhar. Modelo bola de bilhar. Para Dalton, elemento é um conjunto de átomos iguais. Todos os átomos do mesmo elemento têm tamanhos iguais e massas iguais. E lógico que átomos de um outro elemento são diferentes em massa e tamanho. Ele também dizia que os compostos são formados por átomos diferentes numa mesma proporção, como, por exemplo, na água. Na água, nós temos um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. São átomos diferentes numa mesma proporção. Dizia também que numa reação química os átomos se reagrupam, eles mudam de parceiro, formando novas substâncias. Essa ideia ficou até Thomson em 1898. Ele trabalhou com a ampola de Crookes. A bomba de vácuo não aparece na figura. Essa ampola permite dar descargas elétricas em gases rarefeitos. E aplicando uma alta voltagem, saem raios do cátodo, chamados de raios catódicos. Os raios catódicos saem do cátodo de uma ampola de Crookes. Colocaram placas carregadas na parte externa da ampola. E eles perceberam que os raios catódicos são atraídos pela placa positiva, mostrando que teriam carga negativa. Presumiram que os raios catódicos consistem de partículas negativas chamadas de elétrons. Mudaram os gases e o material. E o resultado foi sempre o mesmo. Concluíram que os elétrons fazem parte da matéria. Para Thomson, o átomo seria uma esfera maciça e positiva, com elétrons espalhados. Agora, o átomo ele é divisível. Neutro, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Eletricamente neutro, portanto, semelhante a um pudim de passas, onde a massa seria a parte positiva e as passas corresponderiam aos elétrons. A radioatividade é a emissão espontânea de partículas por um átomo instável. Uma das partículas que pode ser emitida é a partícula alfa, de carga positiva e massa. A radioatividade foi descoberta por Becquerel em 1896. Rutherford, em 1911, fez experiências junto com seus colaboradores, bombardeando finas lâminas de ouro com partículas alfa. Colocaram a fonte de partículas alfa dentro de um envoltório. Chumbo e concreto, por serem materiais muito densos, barram essas radiações.
aqui nós temos um detector. Toda vez que a partícula alfa atinge o detector, acontece uma mudança de cor. Colocaram uma fina lâmina de ouro e eles observaram que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro. Uma parte das partículas voltava e ainda uma outra parte era desviada. A lâmina de ouro é formada por átomos de ouro. Se a maioria das partículas alfa atravessou a lâmina, é porque elas tinham espaço para passar, ou seja, o átomo teria espaços vazios. Algumas partículas alfa foram desviadas e outras voltaram, porque elas iriam ao encontro de um núcleo de mesma carga, um núcleo denso e positivo. Lembrando que cargas iguais se repelem? Então, para Rutherford, os elétrons estariam girando ao redor desse núcleo denso e positivo, extremamente pequeno. É modelo planetário. Assim como o núcleo está para o Sol, os elétrons estariam para os planetas, e entre um elétron e outro também tem um grande espaço vazio. Agora, o Rutherford não explicou por que o elétron e o núcleo, já que tem cargas diferentes, não se aniquilam, não se atraem, se aniquilam, emitindo onda eletromagnética. Bohr explicou por que isso não ocorre. Para Bohr, os elétrons descrevem uma órbita com energia específica. Enquanto os elétrons estão em sua órbita, não ganham nem perdem energia. Quando o elétron absorve energia, ele salta para uma camada mais externa, um nível mais externo. E ao retornar para o seu nível, emite essa energia na forma de onda eletromagnética, que é o quantum ou fóton. Quando essa onda eletromagnética cai na região do visível, nós enxergamos cores. Esse é o salto quântico. São transições eletrônicas. Cada elemento emite a sua cor característica, como, por exemplo, o sódio, que é amarelo. As partículas positivas foram chamadas de prótons. Chadwick, em 1932, descobriu os nêutrons, já previstos por Rutherford, fazendo experiências de radioatividade. Os nêutrons têm uma massa praticamente igual ao próton e são nêutrons, sem carga elétrica. O átomo tem um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo estão os prótons e os nêutrons, próton com carga positiva, nêutron com carga zero, e na eletrosfera os elétrons. Imagina um campo de futebol com uma bolinha de gude no meio. O tamanho do núcleo corresponderia ao tamanho da bolinha. E o tamanho da eletrosfera corresponderia ao tamanho do campo de futebol. Ou seja, nenhum desses átomos está em escala. Esses elétrons estariam girando ao redor do núcleo. Resumo. Dalton, em 1808, propôs um átomo maciço indivisível, modelo bola de bilhar. Thomson, em 1898, propôs um átomo maciço, divisível, porque agora ele tinha uma parte positiva, uma parte negativa, e a somatória das cargas é igual a zero. Modelo pudim de passas. Rutherford, em 1911, propôs um átomo com um núcleo positivo e os elétrons girando ao redor do núcleo, modelo planetário. Bohr, em 1913, estabeleceu as órbitas quantizadas, ou seja, os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas específicas, os níveis de energia. Em 1932, o átomo ficou assim, o núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons girando ao redor do núcleo. Bom, espero que tenham gostado da aula. Terminamos aqui essa aula de modelos atômicos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.